Olá, estudantes do sexto ano! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre células, sobre as suas características e a sua descoberta. Então acompanhem comigo. Todos os seres vivos são formados por uma ou mais células, consideradas as estruturas básicas da vida. Então, os seres vivos, como as pessoas, os animais e as plantas, são formados por células. Portanto, são considerados seres vivos. É uma regra. Todo ser vivo tem que ter pelo menos uma célula. Uma célula, nós dizemos que o organismo ou o indivíduo é unicelular. Esse prefixo uni significa um, celular de célula. Quando os organismos, como pessoas, animais e vegetais, plantas, têm muitas células, nós chamamos de pluricelulares ou multicelulares, que é o nosso caso. As células foram então descobertas por um pesquisador chamado Robert Hooke. Observem a imagem dele. Em 1665, ele observava cortes de cortiça. Mas o que é cortiça? Reparem nessa imagem. Cortiça é um material de origem vegetal que nós, na atualidade, utilizamos para fabricar as rolhas das garrafas. Esse importante pesquisador, ou seja, Robert Hooke, analisou, observou esses cortes de cortiça num instrumento chamado microscópio e verificou a presença de espaços vazios. Ele chamou esse espaço de célula. Pequena célula. Nessa animação, nós temos uma representação do microscópio utilizado por Robert Hooke e uma imagem da cortiça que ele estava observando. Robert Hooke, então, observou buraquinhos, espaços ocos nessa cortiça. Só que isso não era a célula. Porém, antes da morte do vegetal, havia estruturas vivas nesse espaço. Então, a planta é um ser vivo, tem que estar viva. Nós temos essa célula dentro desse espaço, porque a cortiça é um material morto. Então, quando essa cortiça foi retirada, as células que são vivas morreram e ficou o espaço aonde ela ficava. Então, esse espaço ele chamou de célula, mas não propriamente dita é a estrutura. As células, então, são estruturas geralmente microscópicas. Nós temos algumas células macroscópicas que eu vejo a olho nu. Porém, a grande maioria das células não podem ser vistas a olho nu. Você não consegue ver com seus olhinhos. Você precisa de um instrumento chamado microscópio. É por isso que o primeiro registro de uma célula só foi feito após a criação do instrumento microscópio, que faz a ampliação para visualizar essa estrutura. Acredita-se que o primeiro microscópio foi inventado na Holanda, por volta de 1590. Vejam, reparem como ele era muito simples. Monocular, colocávamos um olho na lente ocular e o objeto que eu queria observar na lente objetiva, por Zacharias Janssen e o seu pai Hans. Acredita-se que os primeiros materiais biológicos foram observados por um outro pesquisador, Anton van Leeuwenhoek, que nasceu em 1632 e morreu em 1723. Pesquisador que observou, entre outras estruturas, protozoários, bactérias e espermatozoides. Nesse vídeo, nós falamos sobre as células. Espero que vocês tenham gostado e até breve.